How many more dictators must be wooed, appeased, good God, given him mixed privileges, before we learn you cannot reason with a tiger when your head is in its mouth? Olá, bem-vindos ao Cinemark. Esta semana eu vou falar sobre duas trilogias que não foram pensadas como trilogias. Foram até feitas por diretores diferentes, em épocas diferentes, mas que depois de realizado, depois de lançados e vendo eles em conjunto, terminaram por formar uma espécie de trilogia, porque as histórias se complementam, somam uma com as outras dentro de um tema maior ou um tema específico proposto em cada uma delas. Uma dessas trilogias inesperadas é formada pelo filme O Discurso do Rei, do Tobe Hooper, junto com O Destino de uma Nação e fechando com o Dunkirk. Por quê? Porque elas retratam um período histórico semelhante, bem próximo, um intervalo de tempo que vai do finalzinho da década de 30 até o final de maio, começo de junho de 1940. No caso do Discurso do Rei, você vê o rei George quando se posiciona em relação ao início da Segunda Guerra Mundial, em relação ao avanço nazista, aquele contexto da Europa no início da Segunda Guerra Mundial, a postura da Inglaterra naquele período. Completando isso com O Destino de uma Nação, onde você vê o momento em que Winston Churchill, com o apoio na época do rei George, o mesmo rei do Discurso do Rei, toma posse como primeiro-ministro e as ações dele iniciais que envolvem justamente o problema do exército britânico que está encurralado na praia de Dunkerque, no norte da França. A ação dele criando ou estimulando ou preparando ou planejando a operação que a gente depois ficou conhecendo como Operação Dínamo, que foi responsável pelo resgate do exército britânico que estava encurralado lá na França, é a primeira grande ação do Winston Churchill, que é contada no filme O Destino de uma Nação e que você vê depois executada no filme Dunkirk, do Christopher Nolan. Então, esses três filmes juntos, principalmente O Destino de uma Nação e o Dunkirk, são histórias que se complementam, que abordam o mesmo período histórico, basicamente as mesmas personagens e, vistas em conjunto, permitem um painel mais amplo daquele momento histórico importante que a Inglaterra enfrentava, que a Europa enfrentava, que o mundo enfrentava com a cada vez mais intensa ascensão do nazismo. E se quiser um tempero extra para incluir no meio dessa trilogia, basta rever, se não inteiro, mas pelo menos um trecho específico do filme Desejo e Reparação, do Joe Wright. Tem justamente um trecho, um belíssimo plano sequência, onde mostra a personagem do James McAvoy como um dos soldados britânicos encurralado na praia de Dunkerque. Isso fica como um aperitivo extra, mas essa trilogia inesperada fica composta pelo Discurso do Rei, junto com O Destino de uma Nação, fechando com o Dunkirk. A outra trilogia inesperada ou improvável é composta por três filmes que abordam o tema do jornalismo, da liberdade de expressão, da força de um jornal, da imprensa, como órgão fiscalizador e transformador da sociedade. Curiosamente, essas três histórias que eu vou citar agora, esses três filmes, envolvem basicamente uma mesma personagem, o Ben Bradley. Se bem que no terceiro deles não é ele diretamente, mas é o filho dele, ou seja, o DNA continua o mesmo. O primeiro desses filmes é o The Post, A Guerra Secreta, um filme recente, agora de 2017, do Steven Spielberg, onde conta uma história que aconteceu no início dos anos 70, quando o jornal The Washington Post, seguindo o exemplo aberto pelo New York Times, publicou os documentos do Pentágono, que revelavam alguns segredos
da participação americana não só na guerra do Vietnã, como na guerra da Coreia, e enfrentou por conta disso uma dura repressão do governo Nixon, precisou apelar à Corte Suprema Americana para fazer valer a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então essa história envolvendo o jornal The Washington Post e essa luta dele pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, você vê ela iniciada em The Post. E o The Post encerra com uma espécie assim de prólogo do que viria a ser Todos os Homens do Presidente, que cronologicamente, como filme, ele é bem anterior. Ele é um filme de meados da década de 1970, um filme que foi lançado em 1976, ou seja, pouco mais de 40 anos atrás, mas na história real é algo que aconteceu na sequência dos eventos de The Post. Então, comigo aconteceu isso, eu vi o The Post no cinema e pelo final da história, que já prepara o clima para Todos os Homens do Presidente, a cobertura do escândalo de Watergate, me deu uma vontade louca de chegar em casa e rever Todos os Homens do Presidente. E isso é algo bem interessante, porque não só esteticamente os dois filmes se parecem muito, acho que o Spielberg tentou recriar o mesmo clima de Todos os Homens do Presidente, há uma unidade visual muito grande entre os dois filmes e tematicamente os dois filmes conversam muito bem, assim como conversam muito bem com o terceiro filme que completa essa improvável trilogia, que é o Spotlight, vencedor do Oscar de melhor filme 2 anos atrás e que tem à frente do elenco não o Ben Bradley, mas o filho dele, que então era o editor do Boston Globe, que na época comprou uma briga muito grande com a Igreja Católica ao revelar inúmeros casos de pedofilia, casos envolvendo padres não só de Boston, mas de vários outros lugares dos Estados Unidos e do mundo, algo que tomou uma proporção muito maior do que o próprio jornal esperava no início. Então o DNA está ligado aí nos 3 filmes, o Ben Bradley, que foi vivido pelo Tom Hanks no The Post e vivido pelo Jason Robards no Todos os Homens do Presidente. Na época era o editor do The Washington Post e no caso do Spotlight o filho dele é agora o editor do jornal. Então o DNA é o mesmo e da mesma forma que o The Post emula Todos os Homens do Presidente, o mesmo acontece com o Spotlight. Há também uma homenagem, uma harmonia estética, visual, tanto nos figurinos como nos cenários, na cor do filme, entre o Spotlight e esses 2 outros exemplos que eu citei, principalmente o Todos os Homens do Presidente, que em ano de produção foi o primeiro de todos eles. Os 3 funcionam como uma grande aula de jornalismo, é obrigatório para qualquer estudante de jornalismo, e são filmes que defendem com muito vigor a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa de fiscalizar e denunciar o que precisa mesmo ser denunciado. Então, são 2 exemplos que eu trouxe hoje para vocês de trilogias inesperadas ou improváveis. Você lembra de alguma outra trilogia que não foi planejada assim, que foi feita por diretores diferentes, épocas diferentes, mas que as histórias se comunicam uma com as outras? Deixo a sua lembrança aqui embaixo nos comentários e até o próximo Cinemarden.